Cheguei! Boa tarde a todos! Hoje sim, hoje simultaneamente consegui entrar no Instagram e no LinkedIn ao mesmo tempo. Vamos lá, gente! Vamos para uma nova semana. Muito feliz em estar aqui com vocês para essa nova semana, para a gente seguir na nossa 17ª temporada, em que estamos falando de RH para startups e tecnologia. Tem surgido um monte de assunto bom. Helena, seja muito bem-vinda. Como é que foi o final de semana de vocês, gente? O meu foi maravilhoso. Estava sem meu filho no sábado e no domingo. E aí, gente, dá para fazer tudo. Tudo em casa, né? Arrumar gaveta, arrumar coisa, e dobrar coisa, e limpar coisa, instalar coisa. Foi isso que eu fiz no final de semana. E vocês, me contem, o que vocês aprontaram no final de semana? Pessoal do LinkedIn, não vejo vocês. Se quiserem dar um oi nos comentários, por favor, adoro saber como é que vocês estão aí. Deixa eu abrir aqui o LinkedIn, que aí eu consigo visualizar melhor os comentários. Às vezes demora para entrar no StreamYard, no estúdio. Beleza, agora estamos conectados em todos os lugares. E, gente, acho que não postei no Instagram, pensando bem agora, acho que não postei, mas eu posto na saída. Não postei no Instagram ontem as fotinhas, eu sempre posto a fotinho com a legenda para vocês acompanharem, pessoal do Instagram. Vou postar, esqueci de programar ontem. Mandei pro meu próprio celular para eu programar e esqueci, fiquei fazendo outras coisas. Ai, sabe aquele final de semana assim, gente, limpei minha galeria do celular, deletei um monte de print, organizei os pagamentos, sabe? Que eu fico salvando os comprovantes de pagamento, depois eu boto numa pastinha. E foi isso, meu final de semana. Aí ontem à noite eu sentei a bunda aqui pra fazer os roteiros da semana e ficou faltando as postagens no Instagram. Mas vou fazer a de hoje e daí já coloco as outras. Já subi os vídeos no YouTube também dessa temporada, então quem gosta de acompanhar no YouTube, e pra quem tá me assistindo no YouTube pós-live, tô subindo por lá. Odirlon, seja bem-vindo. E bora conversar sobre o papo de hoje, né? Como medir o clima em startups em crescimento. E é bem curioso, gente, vou contar pra vocês aqui da minha experiência da Uncover. Eu entrei na Uncover em novembro de 2023. Outubro. Acho que foi novembro, início de novembro. Em outubro, o pessoal tinha corrido uma pesquisa de clima. E eu não sei exatamente qual era a ferramenta que eles tinham escolhido aqui, mas estava bem difícil, assim, de tirar insights a partir da pesquisa de clima. Por que a gente faz a pesquisa de clima? Para comprovar coisas que a gente já sabe que a gente não está fazendo muito bem. É isso. E para saber se isso é realmente importante para as pessoas. Porque dependendo do perfil da empresa, da estrutura, do momento de negócio, os profissionais querem coisas diferentes também. Pessoas de grandes corporações, elas esperam da empresa que já tenha mais estrutura, que já tenham políticas, né, que já tenha um plano de carreira melhor estabelecido, um plano de desenvolvimento de carreira melhor estabelecido. Startups, que é meu chão, às vezes os pedidos são muito, muito simples, feliz no simples, sabe? São coisas mais óbvias. Tipo, eu quero processos, sabe? Eu preciso de processo para trabalhar melhor. Ou, às vezes é um benefício que a empresa ainda não oferece porque não tem caixa, não tem grana, né? Então a pesquisa de clima ela é um termômetro muito claro de como é que o que as pessoas estão priorizando. E aí, beleza, eu tinha esses resultados de 2023, fiz um bem bolado ali, consegui tirar algumas prioridades, que foram minhas prioridades em 2024, que eram 4. Era comunicação interna, que não estava legal. Benefícios, que a gente tinha um pacote um pouco abaixo da média do mercado. Raça e etnia, a gente tinha pouquíssima diversidade, eu tinha uma pessoa não branca no time. E carga de trabalho, que tinha sobrecarga em algumas funções
E justamente quando eu entrei a gente mudou isso, a gente começou uma especialização de papéis, não teve mais esse acúmulo de responsabilidades na função, sabe? Mudou bastante. E essas foram minhas prioridades no ano inteirinho de 2024. Final de 2024, eu já implementei a pesquisa de clima com base na metodologia do Great Place to Work, que são 60 e poucas perguntas, e a pessoa responde 2 vezes a mesma pergunta. Oi, Leandro, seja bem-vindo. A pessoa responde qual é a visão dela daquele item sobre a área dela, o líder direto dela, e também sobre a empresa. Porque às vezes muda, né, gente? Às vezes dentro da área, Ricardo, seja muito bem-vindo. Às vezes dentro da área a pessoa tem feedback, por exemplo, mas ela nunca teve um feedback da gestão, da diretoria da empresa. Ou dentro da área dela, o gestor faz uma excelente comunicação de próximos passos, estratégia, para onde é que a gente está indo, mas da empresa não tem, a diretoria não faz. Então, é assim que funciona a metodologia do Great Place to Work. A pessoa responde 2 vezes a mesma pergunta, uma afirmativa, na verdade, né? Aqui na empresa a gente faz feedback, eu me sinto confortável recebendo feedback com frequência. Aí a pessoa fala, concordo, não sei se é escala de concordância, eu não me lembro. Sabe, mas é uma escala de 1 a 5 dizendo, não, nada a ver, não é assim, ou 5, sim e com frequência, sei lá, não lembro se é frequência, se é concordância, se é satisfação, acho que é satisfação, muito insatisfeito com isso ou até muito satisfeito, não me lembro, tá? Mas vocês entenderam. A gente tá uma ventania aqui, e eu abri a janela do meu quarto e agora toda hora tá batendo a porta, daqui a pouco leva minha cortina da Shopee. Ventania em São Paulo. Hoje de manhã eu vi no TikTok, inclusive Peruíbe foi uma ventania também. Tá vindo do litoral esse vento de São Paulo. Tá uma ventania danada. Chuva que é bom nada, mas vento tem. Então é isso, gente. A gente tem várias formas de medir clima. O importante é o que a gente faz com esses resultados. Uma coisa que eu sempre falo para quem é startupeiro: não faz pesquisa de clima se tu não tem condições de mudar ou de pelo menos endereçar, de começar uma discussão sobre as coisas que as pessoas escreverem lá que estão insatisfeitas. Não começa, porque quando tu pergunta, tu cria o compromisso de que tu vai fazer alguma coisa a respeito daquilo. E aí tu não faz nada, porque não tem dinheiro, porque não tem estrutura, porque não tem pessoas, e daí se descredibiliza a ferramenta da pesquisa de clima. Então não recomendo, tá? Não recomendo fazer pesquisa de clima sem estrutura para atender o que as pessoas estão falando que elas estão insatisfeitas. Primeira coisa. A metodologia, eu gosto da metodologia do Great Place to Work porque ela é uma metodologia provada e comprovada e aprovada em mais de 100 países. E então é uma ferramenta mais criteriosa, sabe? Eu prefiro essa metodologia. E esse ano, inclusive, a gente vai se inscrever no ranking das melhores empresas para trabalhar. Tem pontos que eu sei que a gente vai pontuar mal, sabe? Tem coisas que eu sei que a gente vai pontuar mal, porque são coisas que realmente a gente ainda não tem, ou por grana, ou por estrutura. Mas a gente tem outros pontos muito positivos que a gente vai pontuar bem. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece, né? Sem um compromisso aí com top something, top 3, top 5, top 10, mas vamos tentar, vamos nos comparar, né, com outras empresas para ver, inclusive, o que a gente vai priorizar para o ano que vem. Para esse ano, minhas prioridades foram programa de treinamento e desenvolvimento, que realmente está sendo uma das coisas que a gente está fazendo. Ainda não está como deveria, mas a gente tá indo para lá. O programa de cultura, que a gente lançou no início do ano e temos feito essas discussões. Política de participação nos resultados, que é uma grande discussão para uma empresa que ainda não é lucrativa, é rentável, mas ainda está buscando break-even, o ponto de equilíbrio ali entre receita e despesa. E metas, que não é exatamente uma responsabilidade de people, do RH, mas que a RH pode dar estrutura para que os líderes construam isso dentro das suas áreas, né? Então, as minhas prioridades do ano são definidas a partir do que a gente sabe que a gente está falhando ou que não está 100% e do que os funcionários sinalizam que é prioridade para eles. Depende muito do perfil do time, né?
Inclusive eu fiz, logo que eu entrei aqui, um formulário de motivações. Porque cada um tem uma motivação diferente. Tem gente que quer dinheiro, tá tudo bem. Tem gente que quer ser reconhecido no seu mercado, quer se tornar um nome importante no seu mercado. Tem gente que quer aprender, tem gente que quer fazer amizade. As motivações são muito particulares, já que seja bem-vinda. Então a gente precisa priorizar o que é importante para esse time que a gente está atendendo. E as 3 dicas são simples. Primeiro, faça pesquisa simples com perguntas abertas e fechadas. As fechadas são essas com opções para a pessoa marcar, múltiplas opções, ou uma opção só se for escala, uma opção só das 5. Eu gosto da escala de 5. Tem muita discussão sobre isso e tal, mas eu gosto de escala de 5, acho que facilita. E perguntas abertas para as pessoas deixarem comentários, né? De coisas que tu quer mais contexto, é importante ter perguntas abertas. Segundo lugar, acompanhe INPS trimestral com histórico. INPS é o Employee Net Promoter Score. É o score de satisfação dos funcionários. Tem o NPS, que é o Net Promoter Score, que é para cliente. E quando tem um E na frente, I em inglês, né? Employee Net Promoter Score, que é a satisfação do funcionário. Aqui na Ancover a gente aplica mensalmente. Mensalmente a gente tem essa análise, tá? Se é melhor mensal, trimestral, eu prefiro mensal, porque eu acho que daí a gente tem um termômetro claro no decorrer do ano. E se o terceiro ponto, crie rituais de escuta. Aí, gente, sobre o NPS, às vezes a gente acha que a gente precisa de uma super ferramenta. Gente, é uma escala, é aquela pergunta assim, ó, você recomendaria a Ancover para outra pessoa que queira trabalhar aqui e tal? 1 a 10. De 1 a 10, quanto você recomendaria? É isso. Isso é o NPS. Dá para fazer com Google Forms. Vinícius, seja bem-vindo. Tá? Com Google Forms vocês conseguem resolver um SurveyMonkey. Tem várias ferramentas gratuitas que vocês podem usar para fazer o INPS. Terceiro ponto pra gente encerrar, que hoje eu tô rápida e rasteira, tô cheia de reunião e engoli um omelete agora de almoço, foi o que deu tempo de fazer, mas quero manter essa cadência aqui com vocês nas nossas lives, não ia faltar o nosso encontro de hoje. Crie rituais de escuta contínua. Então, não dá para deixar para uma vez por ano medir satisfação. Eu tenho conversas aqui mensais com as lideranças, trimestrais com quem está completando o período de experiência, e a gente tem ideia de fazer algumas pesquisas Pulse. Pulse é pulso mesmo, é medir o pulso. Deixa eu ver como é que tá agora, sabe? E a pesquisa Pulse, ela pode ter um tema específico. Eu quero saber só como que o pessoal se sente a respeito do trabalho remoto. Aí eu pego umas 10 perguntas ali só sobre isso e mando essa pesquisa Pulse. Eu quero saber como é que tá o clima específico nessa área aqui, que teve muitas demissões e muitos desligamentos. Eu quero saber como é que tá a moral do time nessa área aqui. Patrícia, seja bem-vinda. Aí eu mando uma pesquisa Pulse. Então, é importante ter rituais de escuta contínua. E às vezes não precisa ter muito planejamento, tá, gente? Às vezes, eu acho que a gente tem um grande... Às vezes a falta de planejamento é um problema, às vezes a gente planeja demais. Planeja e deixa de fazer. Coisas que eu acho que a gente pode ali, sabe? De uma forma simples, acessível, resolver e ter a informação que precisa vir do funcionário. Então, criem rituais de escuta contínua. Ou pesquisas Pulse, que podem ser semanais, quinzenais, mensais. Alessandro, seja bem-vindo. Ou café com RH. Café com RH é meio anos 2000, né? Vocês não acham? Eu acho meio anos 2000, café com RH. No meu caso, eu tenho a facilidade da empresa, de estar numa empresa que é pequena. A gente está com 92 funcionários, 93 funcionários. Hoje a gente mandou uma oferta, mas ainda não recebemos a resposta. 92, 93 funcionários. Eu ainda tenho a facilidade de conhecer todo mundo, sabe? Conhecer todo mundo, conversar com as pessoas com frequência, principalmente com a liderança. Então, eu ainda tenho essa facilidade. Para outras empresas maiores, talvez o café com RH funcione melhor, assim, né? Que a gente consegue reunir mais gente. Mas é que eu tenho uma sensação
que é esses rituais de café com fulano, café com o CEO, café com o RH, fica só o CEO. Ai, que susto aquela porta, gente. Estou sozinha em casa, morro de medo de ficar sozinha em casa. Ai, a porta mexeu aqui e eu vi aqui no olhar periférico. Ai, deixa eu me recuperar. Eu tenho a impressão que esses café com RH, café com o CEO, fica só o RH e só o CEO falando e as pessoas não se sentem à vontade de levantar a mão e dizer, eu não concordo com tal coisa, tal, questionar, sabe? Parece ser uma coisa muito unilateral. E se a ideia é construir comunicação bilateral, que as pessoas possam se abrir, falar o que elas pensam e o que elas não pensam, e etc e tal, daí o melhor é fazer um bate-papo de one-on-one. Uma pessoa, só as duas pessoas envolvidas no assunto. Vocês não acham? Eu não sei, é a minha impressão, posso estar errada, mas a minha impressão é essa. Chega, fechou nossos 15 minutinhos, rápido e rasteiro. Eu prometo 15, eu entrego 40 e quando eu faço 15 eu fico achando que faltou alguma coisa. Mas acho que eu consegui passar. De novo essa porta maluca aqui. Consegui passar o que eu queria pra vocês e iniciamos a nossa nova semana juntos. Uma semana que começa em julho e termina em agosto, né? E uma semana de fechamento, de um monte de coisa boa que tá acontecendo por aqui. Muito obrigada, como sempre. Foi um prazer imenso estar com vocês. A gente se vê de novo amanhã, 13h, para falar de cargos e salários. Eu já fiz temporada inteira só sobre salários, tá? Então quem quiser, tá no canal do YouTube, youtube.com/marigaida, vocês encontram lá esse conteúdo bem bom. Tem salários por área, bem bacana essa conversa. Mas vou falar amanhã de cargos e de salários com foco em empresas de tecnologia e startups. Feito! Muito obrigada, minha gente. Até amanhã. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. O Leandro falou, boa, Mari, conteúdo rápido, direto, é muito bom. Obrigada, Leandro. Prazer de ter aqui sempre. Até amanhã. Valeu, pessoal.